Então, pessoal, eu e a Fernanda, como é que aconteceu tudo? Eu morava em Brasília, eu não tenho parentes aqui, eu conhecia as pessoas da igreja que eu ia lá no cruzeiro, e eu conheci a Ana. E a Ana, que é prima da Fernanda, falou assim: Júnior, tu não tá fazendo nada? Vamos ali no Pedregal pra um churrasco da família. E eu, quer saber? Vou lá, comer uma manga. E aí a gente foi. Nisso, eu não sabia que era tão longe, mas assim, eu tava preparado para passar um dia ali no campo, ali, um dia de retiro. Aí eu tava tristinho, sozinho no feriado. É isso aí, eu vou lá, vai ser bacana. Só que aí a Ana veio com uma história dizendo que era pra eu passar na Candangolândia, olha o nome do lugar que eu nem conhecia, pra pegar uma prima dela que ia me dizer qual era o caminho. E aí eu fui lá, né, de Uber. E eu não sei se vocês lembram, mas a casa da Marinette antigamente, lá na Candangolândia, antes dela construir aquele casão bonitão, era tipo presídio, parecia um presídio, mas era uma casa confortável e feliz. Então, quando eu olhei a Fernanda, que eu não conhecia, gente, é a primeira vez que eu ia ver essa pessoa na minha vida. Quando eu olhei pra Fernanda, que ela saiu do quarto dizendo assim: vamos para o sítio da minha avó. Você que é um amigo da minha prima, o Uber, que ela mandou. Quando eu olhei pra ele, eu falei assim: não pode ser. Aí eu me lembrei do professor Girafales, quando ele encontrava com a dona Florinda, cheio de amor, com as flores. Não fiz desse jeito, né? Mas assim, deu uma balançada. Se eu tivesse flores, eu ia entregar para ela ali naquele momento. Mas foi assim mesmo, eu olhei para ela e falei: uau, que gata. Bom, e nisso a gente seguiu viagem, porque é uma viagem para chegar até o sítio. Aí lá no sítio a gente passou um dia inteiro conversando. Aí foi quando a gente se conheceu de verdade, trocamos assuntos, né? Porque ela usava óculos. E a gente conversou muito, muito, foi o dia todo conversando, colado mesmo, assim. E essa conversa se estendeu manhã, tarde, e aí foi até a noite. E aí a gente combinou de sair mais tarde. E eu antes era o meu mudinho, né? Eu gostava de ir para os mesmos lugares sempre. E ela, vamos ali no Pier 21. Eu não lembro de ter ido àquele Pier 21. Acho que eu fui conhecer naquele dia. E aí eu sei que quando chega lá, num sábado à noite, imagina, vocês sabem, o pier lotado. E eu tava até então tava feliz, mas ali ela já entendeu como é que funcionava a mente aqui do Josuézinho aqui. Mas fazer o que, né? A gente ia conhecer a pessoa, então a gente se presta a essas coisas num shopping lotado. A partir daí a gente passou a conversar todos os dias, só que eu estava fazendo faculdade, trabalhando, viajando a trabalho, e ela também trabalhava e estudava e tudo. E a gente conversava muito por telefone, foi quando eu ficava tocando música para ela à noite, aquela coisa toda. E foi tudo isso que aconteceu nesse período. E aí finalmente a gente decidiu casar, aí foi quando ela começou a bolar ideias para o anel dela. Ela queria um anel, uma aliança bonita de todas as formas, e ela pesquisou e mandou fazer um, mandou fazer outro. E aí a Fernanda não para, ela é inquieta, e aí ela conseguiu. O fato é que nós casamos, e ela teve a aliança dela cheia de pedras preciosas, brilhantes, resplandecentes, e ela passou a ser a senhora Fernanda. E aí veio o primeiro ano de casado, que foi um período de adaptação, como todo casamento, trabalho de formiguinha, né? Todo mundo ali fazendo sua parte, abdicando ali, mas sempre trabalhando junto e tentando fazer a coisa funcionar da melhor maneira. Mas duas crianças, quando duas pessoas casam, são duas crianças, nunca sabem o que fazer. A questão é que o Júnior, ele teve um problemazinho de depressão, e aí foi um período muito difícil, ele estava simplesmente estafado de tudo, e foi um período pro casamento, foi muito, muito difícil. Mas depois disso, Fernanda disse o seguinte: Júnior, ou você toma um jeito, ou não vai mais dar certo o casamento. Foi quando a gente passou um tempo, uma semana separados. Voltei assim, eu fui pra casa da minha mãe, ficamos ali num retiro um do outro por um tempo, até cada um repensar seus conceitos e sua vida. E realmente eu tava num momento muito difícil meu, e Fernanda foi até muito paciente com isso. Mas o fato é que a Fernanda, ela estava lendo o livro A Esposa que Ora, e nessa viagem ela me colocou para ler o livro O Esposo que Ora. E eu li de bom coração,
exatamente para a gente poder, né, administrar, ver o que a gente poderia fazer do nosso casamento, da nossa vida. E foi um livro muito esclarecedor e foi bom pra gente, foi muito bom. Mas de fato eu tenho uma mentezinha complicada, então eu tenho que estar sempre ali renovando, não dá pra ficar, não dá pra dormir no ponto, que senão meus problemas voltam, enfim. Voltei pra casa, Fernanda pacientemente me recebeu e, segundo ela disse, eu voltei melhorzinho. Mas é bom a gente ter um choque de realidade pra gente ver o que realmente, o que é importante pra você na sua vida. O que é importante, então corra atrás. E a situação realmente ficou muito melhor quando a gente passou a participar do compromisso precioso. Não só participar, mas de ministrar também. E aí quando a gente passou a ministrar, a gente estava trabalhando com casais e ao mesmo tempo sendo trabalhados, né? O que é mais importante. E foi um período muito bom pra gente, porque isso serviu para que a gente aprendesse junto com os outros casais, e a gente viu que os casais são muito parecidos. Só muda endereço, né? E aí depois disso realmente veio um período de paz, um período de mais tranquilidade. Foi um momento que a gente se conheceu, que a gente passou a ficar... Então foi um período que a gente passou a ficar mais junto e se conhecer, e foi um período muito bacana. Foi um período de muito crescimento e de muitas realizações. Foi bom. É bom a gente se conhecer. E aí o tempo passou e alguns anos depois eu tive uma coisa que... Na verdade não é que eu tive, eu só tive a confirmação de uma coisa que eu já sempre tive, que é um transtorno de ansiedade. E aí era bem complicado, eu tive algumas crises, e aí foi quando eu falei, cara, quer saber, eu vou resolver esse problema. E aí eu comecei a estudar as personalidades, e aí eu tive que trabalhar em imersão no enneagrama, na programação neurolinguística. Jesus, que se não fosse Jesus, desde os meus 17 anos eu teria problema. E aí depois disso, quando eu me conheci de verdade, não como casal, como esposo, não como cristão, mas como pessoa, aí eu tive paz. Aí foi assim, em termos de saúde eu melhorei. E aí hoje eu tô vivendo uma vida minimalista, simplista, tudo que foísta, calminho, tranquilo, sem me preocupar, sem me estressar, e eu fujo do estresse, fujo da preocupação. E assim, eu e Fernanda seguimos, Fernanda uma grande guerreira, me suportando. E aí a gente aprendeu a viver nos dois mundos. O mundo da Fernanda, que é um mundo cheio de eventos, cheio de pessoas, cheio de festas, cheio de viagens, e é um mundo, o mundo da Fernanda é um mundo muito dinâmico, um mundo de muitas novidades, um mundo de muitas surpresas, é um mundo bem divertido, o mundo da Fernanda. E eu caí de paraquedas nesse mundo. Mas aí eu aprendi a viver, ao mesmo tempo que convivo com Fernanda, eu aprendi a também ter o meu mundo contemplativo, o meu mundo silencioso, o meu mundo quietinho. E aí o que é que a gente fala? Lembra que os homens são de Marte e as mulheres de Vênus? Ou o contrário? Então, em algum lugar entre esses dois mundos, eu e a Fernanda a gente se encontra e tem dado certo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas isso a gente não aprendeu no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro ano. Isso aconteceu anos depois. E nisso, depois que está tudo organizado, que estamos assim, né? Aí foi quando a gente decidiu, vamos conhecer o Brasil. E assim, na verdade, desde o começo do casamento a gente roda esse Brasilzão. E Fernanda curte mesmo, e vai para um lado e vai para o outro, e a gente viaja muito. Vai lá, Gabriela, papai tá gravando. Gabriela veio aqui, né, no meio da gravação, e a gente viajou muito o Brasil todo. E também eu e Fernanda a gente aprendeu tudo junto. Eu só vim aprender as coisas com a Fernanda, de tudo da vida. E a Fernanda, ela casou virgem, era o sonho dela, então tudo a gente aprendeu, tanto em termos de sexualidade quanto de vida, a gente aprendeu junto, né? Também Fernanda me levou para conhecer cruzeiros. Eu jamais, o único cruzeiro que eu conhecia era o Cruzeiro Novo e o Velho, mas ela me levou já fomos a 2 cruzeiros na nossa vida,
com a Gabrielinha, inclusive. Então foi muito bom a gente ter essas experiências. São experiências que a gente passa a vida toda e não passa. E a Fernanda, ela vai atrás, ela consegue. E o melhor de tudo é que ela faz isso tudo muito barato. Outra coisa que a gente fez junto foi a questão dos estudos. A Fernanda queria ter filho. Eu falei, bom, vamos ter filho, mas vamos passar no concurso primeiro. E aí eu virei o coaching dela e a gente passou a estudar técnicas para a gente conseguir, né, passar num concurso. Ela tinha muita vontade de trabalhar no tribunal. E aí eu fui lá o grande incentivador dela e sempre encorajando de maneira carinhosa, sempre encorajando de uma maneira saudável, sem pressão, né? Porque Fernanda, ela não gosta da pressão, ela surta com a pressão. Mas o bom é que deu certo. Gabrielinha, antes da Gabriela nascer, Fernanda chegou a passar, mas foi ali no mesmo período, graças a Deus. Foi nomeada depois, mas foi quase que cronometrado. E engraçado também que eu e a Fernanda, a gente passou por muitas fases. Já teve a fase de eu estar magrelo e ela tá gordinha. E aí já passou a fase, inclusive foi bem recente, que eu estava gordinho, eu tô melhorando se Deus quiser, e ela tá magrinha. E a gente fica se alternando assim, sabe? O importante é a média, tá todo mundo ali junto ali. Mas o amor não muda, gente. O amor, ele tá acima das características e feições físicas. Porque depois de 10 anos, muita coisa que importa, a gente... O essencial é invisível aos olhos, né? E depois de 5 anos de casado, foi quando a gente decidiu ser pais, né? Só que Fernando nunca me imaginou como pai e eu mesmo nunca me imaginei como pai. Eu mal me imaginava casado. Mas aí quando eu descobri a paternidade foi perfeito. Eu olhei pra Gabriela e eu falei assim, eu me vi aquela mãe e pai gorila, super protetor, que não tem mais outra coisa na minha vida, é só minha filha, sai de perto que eu te mordo. E foi bom. Eu e a Fernanda, a gente montou um time muito bom. Porque eu cuido muito, eu sou muito apaixonado pela minha filha. Mas a Fernanda, ela tem um contato de cuidado excelente. Porque se eu fosse cuidar da Gabriela sozinho, a Gabriela ia ser um menino que só usava bermuda. Mas a Fernanda, esse carinho, essa coisa de princesa, isso é muito da Fernanda. Então a gente faz uma equipe muito boa mesmo. Eu e a Fernanda... Gabrielinha, se for só eu ou só sua mãe, você teria problemas, mas como somos nós dois, graças a Deus tá dando certo. E a Gabrielinha, nossa princesa, que a gente nem lembra como é que era a vida antes dela. É sério, a gente não lembra como é que a gente vivia antes da Gabriela. E um episódio também marcante foi quando teve aquele incêndio no nosso prédio, um carro pegou fogo, chegou a morrer uma pessoa lá. E foi de madrugada, e aquela correria, a gente pegou a Gabriela, enrolamos numa toalha molhada. E ainda assim, a gente saiu do prédio com a ajuda dos bombeiros e a Gabriela não chorou nada, a Gabriela não reclamou em nada, ela tinha 1 aninho e pouco. Fernanda quase morre do coração, eu saí também estressado, e a Gabriela nada, ela saiu, tipo, olhou pra gente rindo depois de tudo. É uma guerreira, é uma guerreirinha essa Gabriela. Mas foi um período muito marcante mesmo, esse incêndio. Inclusive o pastor que está aqui foi uma das pessoas que foi lá no hospital ajudar a gente depois de tudo. E a Fernanda tá aqui, ela com o sonho dela de... Ela tem um chamado de trabalhar com famílias, o olhozinho brilha quando ela tem a oportunidade de trabalhar sobre relações familiares, sobre pais, sobre mães, sobre maternidade. E ela ama tudo isso. E eu confesso que eu não tenho esse amor todo simples, né, como ela tem, mas na minha mente eu prefiro ficar estudando arqueologias da história antiga, das bíblias. Mas eu apoio a minha esposa no que ela precisar e ela também tem me apoiado, e a Gabrielinha junto, segurando na barra da saia da Fernanda. E, gente, tudo isso a gente sustentado naquele que é o maior de todos, que é o nosso Deus. E esses foram os 10 anos da nossa vida. Espero que tenham gostado. E é isso aí, que venham mais muitos anos.